Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Deixa eu ler algumas mensagens aqui no canal. A primeira delas aqui é Os Ponder. Ele escreveu aqui: Davi o Grande, se referindo à mensagem de ontem, né? Que Davi venceu Golias ali. Muito obrigado pela sua mensagem. Inclusive, esse Os Ponder aqui é um canal no YouTube também, tá bom? O canal deles fala sobre autossuficiência, né? E ser autossuficiente significa ter o suficiente para você, para sua família e ainda conseguir ajudar outras pessoas. Eu super recomendo o canal aí, Os Ponder, tá bom? Vou deixar aqui no final da descrição do vídeo, tá bom? É só você clicar ali e se inscrever lá no canal, caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Inclusive o Ponder, ele é o meu presidente da estaca aqui também, tá bom? Então vão lá e se inscrevam lá no canal dele. A outra mensagem aqui, quem escreveu foi a Simone Reis, ela escreveu até amanhã. Foi bem curta a mensagem, mas eu amo, né, quando vocês escrevem até amanhã, porque é um compromisso que amanhã nós estaremos aqui novamente estudando as escrituras. E a última mensagem que eu vou ler aqui é do Joel de Lara, diz aqui: Boa noite, irmão. Nos dias atuais também temos os nossos Golias para vencer, mas nosso Pai Celestial nos dá força todos os dias. Muito obrigado pela sua mensagem, Joel. Realmente Deus nos dá força para vencer os nossos Golias, os nossos desafios, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da mensagem do Vem Segue, segundo Samuel capítulo 13, tá bom? E aqui logo no primeiro versículo diz assim, ó: E aconteceu depois disso que... Esse aqui já está dando uma menção de que aconteceu algo antes, né? E o que aconteceu antes aqui? Bom, Davi, ele havia quebrado a lei da castidade, ele cometeu adultério ali com a mulher, né? E depois ele tenta encobrir esse pecado, né? A mulher ficou grávida e ele vai lá e acaba... Eu vou compartilhar sobre isso essa semana ainda, mas ele acaba matando, né? Urias ali, que era o esposo da mulher, tentando encobrir ali esse pecado. E aí ele cometeu uma falta maior ainda, derramando o sangue inocente ali, tá bom? E aí aqui quando diz, e aconteceu depois disso que... E aí a gente vai ver aqui que os filhos de Davi, eles cometem alguns erros, e o pai, ele não faz a correção correta ali, né? Talvez por ele ter cometido o pecado antes, né, disso, né, por conta da lei da castidade também, pecado sexual, que é o que vai se tratar aqui no capítulo 13, talvez ele se sinta que ele não tenha moral para corrigir os filhos, mas a gente vai ver que por falta de pulso firme de corrigir os filhos ali, vai acontecer coisas piores, tá bom? Então, inclusive, ele já era rei e ele vai, o reino dele vai rachar, né? Ele vai sofrer um golpe de estado pelo próprio filho dele, tá bom? Então vamos para a história aqui, né? Tem alguns personagens nessa história muito interessante aqui, tá bom? O que vai dar o golpe de estado nele é o chamado Absalão. E eu peguei em hebraico aqui a palavra Absalão, o que significa Absalão, né? Então, Absalão significa pai da paz, tá bom? Se fosse traduzido assim para o português, assim, ficaria pai da paz. Porém, Absalão, ele quer dar um golpe de estado ali no próprio pai dele, ele tem sucesso nessa parte, tá bom? Ele tenta ali, ele pega metade do reino ali, acaba ficando com as esposas do pai ali, é bem complicada essa história aqui, tá bom? Mas eu só quis trazer o nome aqui porque muitas vezes a pessoa aparenta ser uma coisa e não é, né? Porque ele aqui não é pai da paz nada, ele traz confusão no reino aqui. Bom, vamos lá para a história aqui. Esse Absalão, ele é filho de Davi, tá bom? E aqui é tudo entre família aqui, eu vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó: E aconteceu que depois que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminor, filho de Davi, a amou. Então aqui está falando que um irmão amou a irmã, tá bom? Só que eles não eram irmãos da mesma mãe, tá bom? Era como se fosse primos, vamos dizer assim, tá bom? Era como se fosse primos ali. É, essa palavra aqui, quando diz que ele amou a Tamar, não é o amor do jeito que nós conhecemos aqui, a própria história vai mostrar, tá bom? Não é um tipo de amor e paixão, mas
ele era tipo um psicopata. Ele desejou ela, né? Ele queria saciar o desejo dele, conforme nós vamos ler na escritura aqui, ó. E angustiou-se Aminor até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem, e parecia aos seus olhos de Aminor dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Aqui essa palavra dificultoso, né, é porque apesar deles serem como se fossem primos ali, ele não queria compromisso, na verdade, tá bom? A verdade aqui é que ele não queria um compromisso, ele queria somente ficar com ela e depois não iria querer mais nada com ela, tá bom? Então, por isso que ele estava falando que era dificultoso, né? Que nem no texto aqui, ela vai falar sobre os dois serem, casar, né? Vai falar sobre isso aqui no texto, ela fala sobre essa possibilidade aqui. Então, a gente pode entender aqui que realmente ele só queria usar ela como um objeto ali, tá bom? Continuando, diz assim: tinha, porém, Aminor um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Semear, irmão de Davi. E esse Jonadab era um homem muito sagaz. Sagaz é o que significa inteligente, mas é uma inteligência da pessoa ter uma percepção rápida. Ou seja, inteligente não significa que vai dar bom conselho, né? Ele tem uma percepção rápida, tem gente que tem inteligência, mas usa a inteligência para fazer coisas erradas, para ir para o caminho do mal, tá bom? É diferente de sabedoria. Sabedoria nas escrituras significa usar a inteligência para seguir ao Senhor, para fazer coisas boas, tá bom? Então, Aminadab aqui, ele Jonadab, né? Ele pega e dá conselhos errados, então ele percebeu que Aminor gostava de Tamar ali. Então ele começa a conversar com ele, né? Porque toda manhã você está emagrecendo, né? De manhã em manhã, sendo tu filho do rei. Não me fará saber a mim? Então Aminor lhe contou que amava Tamar, irmão de Absalão, né? Que era irmão dele ali. E aí ele compartilha ali, mas eu acredito que ele já tinha, como ele tinha uma percepção rápida, ele já tinha percebido. E aí então ele começa a dar os conselhos errados aqui, então para Aminor, né? Ele diz assim: deita-te na tua cama e finge que está doente. E quando ela vir, você vai e se deita com ela, né? Ele dá esse conselho aqui. E Aminor, ele faz exatamente isso. Ele vai lá, finge que está doente, o pai dele vem visitar Davi, né? E ele fica ali e não quer comer de ninguém, fala que não quer comer. E aí ele sugere que a irmã dele traga comida para ele, né? A Tamar, né? Já tudo planejado ali para violentar a irmã. E Davi, não percebendo, se tem uma coisa nessa história que a gente tem que aprender aqui, né? É que nesse capítulo 3 aqui a gente não vê ninguém buscando ao Senhor, buscando a Deus ali para ter orientação. Ele está fazendo as coisas, cometendo pecado e fazendo coisas erradas. A gente não vê uma consulta a Deus aqui nesse capítulo. E aqui mostra para nós como que é o mundo sem Deus, daquelas pessoas que não buscam a Deus, começam a fazer perversidade, tá bom? Então, continuando aqui, né? O que ele faz aqui, né? Ele chama a irmã lá, Davi manda a irmã ir lá fazer a comida para ele, e no versículo 9 em diante diz aqui: e tomou a panela e estirou-os diante dele. Porém, ele recusou-se comer e disse a Minor: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse a Minor a Tamar: trazei a comida no quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar dos bolos que fizera e o levou a Aminor, seu irmão, ao quarto. E chegando-lhe para que comesse, agarrou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque para onde iria eu com a minha vergonha? Tu seria como um dos tolos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Então a gente percebe aqui, né, que nesse momento aqui de apuro, ela mesma, ela pega e fala para ele: olha, é melhor você pedir ao rei,
né? Ela não queria quebrar a lei da castidade e ser violentada ali, ela ficou com medo, né? Então é possível que ela disse também, não, peça ao rei que ele não vai te negar, para que eu possa casar contigo, tá bom? É possível que ela disse essa frase, porque depois que ela saísse dali, ela mesma ia falar, não, eu não quero casar com ele não. Mas ela usou dessa frase aqui, mas o que que ele faz, né? Se ele realmente quisesse um compromisso com ela, então ele realmente iria pedir ao rei, mas não era isso que ele queria, ele estava mal intencionado, né? E diz o versículo aqui, né? Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. E depois Aminor a odiou com grandíssimo ódio, porque maior era o ódio com que a odiava do que o amor com que a amava. E disse a Aminor: levanta-te e vai-te. Então a gente vê que ele não amava ela coisa nenhuma, ele só queria abusar dela, como ele fez aqui, né? Ele pegou e só usou ali como se fosse um objeto e mandou ela embora, né? Então ele não tinha amor, ele passou a odiar ela mais ainda ali, né? Conforme diz aqui. E então disse, né? E então ela disse: não há razão para que me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me fizeste. Porém, não lhe quis dar ouvido. Então ela falou: olha, é pior ainda. O que você está fazendo agora de me mandar embora é pior do que o que você acabou de fazer, né? Porque ele teria que honrar o compromisso, pedir ela em casamento ali, né? E ela não conseguiria casar de novo porque ela foi violentada ou coisa assim. Então era algo terrível, era uma vergonha muito grande ali. Por isso ela fala que era pior o que ele estava fazendo agora do que o primeiro ato que ele havia cometido ali. Então o que que ele fez, né? Ele não quis dar ouvido e chamou o seu moço que o servia e disse: põe esta para fora e fecha a porta após ela. E tinha ela sobre si uma túnica de muitas cores, porque se vestiam as virgens do rei assim. E o seu criado pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou a cinza sobre a sua cabeça e rasgou a túnica de muitas cores que tinha sobre si. E pôs a mão sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminor, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, pois é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Então a gente vê aqui outra coisa terrível, né? Absalão vai lá e manda ela ficar quieta. Na verdade, Absalão não gostou do que o irmão fez, mas ele tramou desde esse momento uma vingança contra o próprio irmão ali por causa do que ele fez, né? E aí ele recebe Tamar em casa, mas a gente vê que ela é oprimida, né? Ele fala: não, cala-te, não fala nada, né? Porém, Davi fica sabendo, né? No versículo 21 diz assim: e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. E esse é o único versículo que a gente vai ver a reação de Davi. Ele não toma uma providência contra Aminor. A gente não vê Aminor ser preso, a gente não vê ele sendo condenado a nada. E simplesmente aconteceu isso. Ele ficou indignado, irou-se, mas ele não tomou uma providência, ele não corrigiu o filho ali pelo que ele havia feito, né? E é algo bem terrível aqui. Porém, Absalão não falou com Aminor, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminor por que ter violado Tamar, sua irmã. Então ele guardou no coração, né, esse ato do irmão dele e planejou matá-lo desde esse momento, né? E a gente percebe que ele vai deixar passar o tempo ali, né? Mas ele não vai esquecer disso, né? Ele passa ali 2 anos e depois ele coloca o plano dele em ação para matar ali, tá bom? Então fala aqui, ó, passado 2 anos inteiros, depois da festa ali
da tosquiasa, a ovelha, ganha muito dinheiro, vende as coisas ali. Então ele planejou uma festa. E aí ele vai lá e convida o pai dele, Davi, e todos, né, os irmãos para ir, né, na festa ali. O pai dele fala, muita gente na festa, né? E também o pai dele estava ocupado, falando, não vai dar para mim ir. E aí o que que acontece? Ele fala, então deixa Aminor vir, né? Fala para ele vir. E aí o Davi, ele permite, né, que ele vá. E aí então a Absalão combina com os servos ali dele de que matasse, né, o Aminor aqui, ó, versículo 28. Então Absalão deu ordem aos seus moços dizendo, preparai, prestai atenção, portanto o coração de Aminor, quando ele estiver alegre de vinho, eu vos disser, feri Aminor, então os matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem estou dando a ordem? Sede fortes e sede valentes. Bom, isso não é ser forte e valente, né? A gente vê ele aplicando aqui a justiça, né? Com as próprias mãos dele aqui, né? Então Absalão matou, né? E fugiu, né? E a notícia que veio para Davi ali foi que havia morrido todos os seus filhos, né? Ele rasga suas vestes ali e fica... Ele planteia, mas aí entra um outro personagem na mensagem, na verdade é o mesmo lá, né? O Jonadab, que fala, não morreu todos, apenas Aminor foi morto ali por Absalão, porque ele havia violentado. E aí ele fala, o plano dele era sempre matar ele, por causa, desde a época em que a irmã foi violentada ali, tá bom? Então a gente vê várias coisas aqui nessa história que acontece aqui, tá bom? Aqui o versículo 39 diz, e então tinha o rei depois de... A gente observa ali que Absalão, né, depois que ele fugiu, ele ficou ali uns 3 anos fora, e depois fizeram uma estratagema, porque é Absalão que vai dar o golpe de estado no pai, né? Então ele fica uns 3 anos fora e alguém persuade o rei Davi ali com uma história a trazer, né, de novo ali, a aceitar. Ele não aceita de imediatamente o filho para eles conversarem, para estarem juntos, mas aceita morarem na mesma cidade ali em Jerusalém. E depois de mais 2 anos eles se reconciliam, tá bom? Só que Absalão, o que ele faz? Ele começa a conquistar o coração das pessoas. Quando as pessoas vêm para ser julgado por Davi, ele começa a falar com as pessoas. Esse caso aí o rei não vai atender, né? Mas se eu fosse rei, se eu fosse juiz em Israel, eu atenderia e não deixaria você sem essa causa. Então ele começa a conquistar a simpatia das pessoas, até que um momento ele levanta, né, um motim as pessoas ali para que ele fosse o rei, e ele dá o golpe, né, de estado no pai dele. Quando ele está vindo com muitas pessoas ali, o próprio rei Davi, ele foge ali, as únicas pessoas que ficam na casa dele ali são 10 concúbinas que ele tinha, e Absalão vem e ele toma essas 10 concúbinas para ele também. Então é pecado atrás de pecado nessa história aqui, tá bom? Então a gente pode observar aqui que o pai ele não corrigiu os filhos ali com a justiça. Se fosse com outras pessoas, talvez ele teria aplicado a justiça ali imediatamente. Como se tratava dos filhos, ele ficou passando a mão na cabeça. Claro, ele sofreu muito com a morte do filho dele, mas tinha que ter uma correção, né? Não pode... Como que era antigamente? Olho por olho, dente por dente. Então, se um matou o outro, aquele teria que ser morto, né? Na verdade, tinha que ser levado à justiça o caso, tá bom? E por conta disso, por conta dele deixar passar essas coisas, ele acaba perdendo o reino dele. Absalão tinha planejado desde o começo, né, destronar o pai dele, e é isso que acontece aqui, né? O reino é rachado porque Davi ele foge. Então Davi ele tem os seguidores dele, mas Absalão ele vem e toma o lugar ali do palácio e fica no lugar, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que nós possamos ter um senso de justiça, né? Que nós possamos sempre aplicar a justiça de Deus nas coisas, tá bom? Deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.